Deus está morto é a frase que mais do que qualquer outra está associada com Friedrich Nietzsche. No entanto, Nietzsche não foi o primeiro a usar essa expressão. Um escritor alemão que Nietzsche admirava, chamado Heinrich Heine, ou algo do tipo, disse primeiro. Mas foi Nietzsche quem deu uma resposta à mudança cultural dramática que a expressão Deus está morto descreve. A frase Deus está morto aparece pela primeira vez no início do livro 3 de A Gaia Ciência em 1882. Um pouco mais tarde é a ideia central no famoso aforismo intitulado O Louco. Não estaremos vagando através de um infinito nada? Os deuses também apodrecem e Deus morreu. Deus está morto e nós o matamos. O que tudo isso significa? O primeiro ponto bastante óbvio é que a afirmação Deus está morto é paradoxal. Deus, por definição, é eterno e todo-poderoso. Ele não é o tipo de coisa que pode morrer. Então, o que significa dizer que Deus está morto? A ideia opera em vários níveis. A primeira perspectiva é de como a religião perdeu seu lugar na nossa cultura. O significado mais óbvio e importante é simplesmente esse. Na civilização ocidental, a religião em geral, e o cristianismo em particular, estão em declínio. Ele está perdendo ou já perdeu o lugar central que tem mantido nos últimos 2000 anos. Isso é verdade em todas as esferas, na política, filosofia, ciência, literatura, arte, música, educação, vida social cotidiana e as vidas espirituais interiores dos indivíduos. Alguém poderia objetar, mas com certeza ainda existem milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo o Ocidente, que ainda são profundamente religiosas. Isso é sem dúvida verdade, mas Nietzsche não vai negá-la. Ele está apontando para uma tendência em curso que, como ele indica, a maioria das pessoas ainda não compreende totalmente, mas a tendência é inegável. No passado, a religião era central em nossa cultura. A música de Bach era religiosa na inspiração. As maiores obras de arte do Renascimento, como A Última Ceia de Leonardo da Vinci, normalmente tomavam temas religiosos. Cientistas como Copérnico, Descartes e Newton eram homens profundamente religiosos. A ideia de Deus desempenhou um papel fundamental no pensamento de filósofos como Tomás de Aquino, Descartes, Berkeley e Leibniz. Sistemas de ensino inteiros foram regidos pela Igreja. A grande maioria das pessoas foram batizadas, casadas e enterradas pela Igreja e frequentavam a Igreja regularmente ao longo de suas vidas. Nada disso é verdade mais. A frequência à Igreja, na maioria dos países ocidentais, mergulhou em figuras individuais. Muitos preferem agora cerimônias seculares no nascimento, casamento e morte. E entre os intelectuais, cientistas, filósofos, escritores e artistas religiosos, a crença muitas vezes não desempenha praticamente nenhum papel em seu trabalho. Portanto, esse é o primeiro e mais básico sentido em que Nietzsche pensa que Deus está morto. Mas o que causou a morte de Deus? A nossa cultura está se tornando cada vez mais secularizada. A razão não é difícil de entender. A Revolução Científica, que começou no século XVI, logo ofereceu uma maneira de compreender os fenômenos naturais que se mostrou claramente superior à tentativa de compreender a natureza por referência aos princípios religiosos ou escrituras. Essa tendência ganhou força com o Iluminismo no século XVIII, que consolidou a ideia de que a razão e a evidência, ao invés de escrituras sagradas ou da tradição, devem ser a base para as nossas crenças. Combinado com a industrialização no século XIX, o crescente poder tecnológico desencadeado pela ciência também deu às pessoas uma sensação de maior controle sobre a natureza. Sentir-se menos à mercê das forças incompreensíveis também desempenhou o seu papel na derrocada da fé religiosa. Mas a expressão Deus está morto pode ter mais significados. Como Nietzsche deixa claro em outras sessões de A Gaia Ciência, sua afirmação de que Deus está morto não é apenas uma afirmação sobre a crença religiosa. Em sua opinião, grande parte da nossa maneira padrão de pensamento carrega elementos religiosos que não estão conscientes. Por exemplo, é muito fácil falar sobre a natureza como se ela contivesse propósitos, ou se falamos sobre o universo como uma grande máquina, essa metáfora carrega a implicação sutil que a máquina foi projetada. Talvez o mais fundamental de todos é a nossa hipótese de que não existe tal coisa como verdade objetiva. O que queremos dizer com isso é algo parecido com o modo como o mundo poderia ser descrito do ponto de vista do olho de Deus, ponto de vista que não é apenas um entre muitas perspectivas, mas é a única verdadeira perspectiva. Para Nietzsche, porém, todo conhecimento tem que ser de uma perspectiva limitada. Quais são as implicações da morte de Deus? Por milhares de anos, a ideia de Deus ou deuses ancorou nosso pensamento sobre o mundo.
foi especialmente importante como base para a moralidade. Os princípios morais, como não mate, não roube, ajude aqueles com necessidade, etc., tinham a autoridade da religião por trás deles. E a religião forneceu um motivo para obedecer a essas regras, uma vez que nos disse que a virtude seria recompensada e os vícios punidos. O que acontece quando esse tapete é puxado? Nietzsche parece pensar que a primeira resposta será confusão e pânico. O aforismo "O louco" é cheio de perguntas terríveis. Uma descida ao caos é vista como uma possibilidade. Nietzsche vê a morte de Deus como um grande perigo, mas também como uma grande oportunidade. Ela nos oferece a oportunidade de construir uma nova tabela de valores, aquela que vai expressar um recém-descoberto amor por esse mundo e por essa vida, e não pelo além-vida, pelo paraíso ou algo do tipo. Uma das principais objeções de Nietzsche ao cristianismo é que no pensamento dessa vida como uma mera preparação para a vida após a morte, ele desvaloriza a própria vida. Assim, depois da grande ansiedade gerada pela morte de Deus, pode surgir uma expressão gloriosa de afirmação de vida. A vontade de poder é um conceito central na filosofia do alemão Friedrich Nietzsche. Mas o que exatamente ele quer dizer com vontade de poder ou vontade de potência? As origens da ideia. Em seus primeiros 20 anos, Nietzsche leu O Mundo como Vontade de Representação de Arthur Schopenhauer, que viveu entre 1788 e 1860, e caiu sob seu feitiço. Schopenhauer ofereceu uma visão profundamente pessimista da vida, e no centro do que era sua ideia estava a da contínua tensão, força cega e irracional que ele chamou de vontade, constituinte da essência dinâmica do mundo. Ela se manifesta ou expressa-se através de cada indivíduo na forma do desejo sexual e da vontade de vida que pode ser vista em toda a natureza. Ela é a fonte de muita miséria, uma vez que é essencialmente insaciável. A melhor coisa que se pode fazer para reduzir o próprio sofrimento é encontrar maneiras de acalmá-la. Essa é uma das funções da arte. Em seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, Nietzsche postula o que ele chama de impulso dionisíaco como fonte da tragédia grega. Como a vontade de Schopenhauer, é uma força irracional que surge a partir de origens obscuras e isso se expressa em frenesis de bêbados selvagens, vivacidade sexual e festivais de crueldade. Sua noção posterior de vontade de poder é significativamente diferente, mas também algo dessa ideia de uma força pré-racional, profunda e inconsciente que pode ser aproveitada e transformada a fim de criar algo bonito. A vontade de poder como um princípio psicológico. Em trabalhos iniciais como Humano Demasiado Humano e Aurora, Nietzsche dedica muita atenção à psicologia. Ele não fala explicitamente sobre a vontade de poder, mas uma e outra vez ele explica aspectos do comportamento humano em termos de um desejo de dominação ou de domínio sobre os outros, si mesmo ou ambiente. Em H é Ciência, de 1882, ele começa a ser mais explícito e em Assim Falava Zaratustra, começa a usar a expressão vontade de poder. As pessoas não familiarizadas com os escritos de Nietzsche podem ser inclinadas a interpretar a ideia da vontade de poder grosseiramente. Mas Nietzsche não está pensando apenas, ou mesmo principalmente, nas motivações por trás de pessoas como Napoleão ou Hitler, que procuram expressamente poder militar e político. Na verdade, ele normalmente aplica a teoria muito sutilmente. Por exemplo, o aforismo 13 de H é Ciência é intitulado Para a Doutrina do Sentimento de Poder. Nele, Nietzsche argumenta que é possível exercer poder sobre outras pessoas, tanto beneficiando-as quanto ferindo-as. Quando ferimos outras pessoas, estamos fazendo com que elas sintam uma energia de uma forma bruta, mas isso é uma forma perigosa, uma vez que elas podem tentar vingar-se. Fazer alguém estar em dívida conosco geralmente é uma maneira preferível para ter uma sensação do nosso poder. Nós também, assim, estendemos nosso poder, já que aqueles que se beneficiam veem a vantagem de estar do nosso lado. Nietzsche, na verdade, argumenta que causar dor geralmente é menos agradável do que mostrar bondade e é de fato um sinal de uma falta de energia, uma vez que é uma opção inferior. A vontade de poder e juízos de valor de Nietzsche. A vontade de poder, como Nietzsche concebe, não é nem boa nem má.
É uma unidade básica encontrada em todos, mas que se expressa em muitas formas diferentes. Nesse ponto podemos até fazer um paralelo com a libido de Freud ou de Jung. O filósofo e o cientista dirigem sua vontade de poder em uma vontade de verdade. Artistas canalizam em uma vontade de criar. Empresários se satisfazem tornando-se ricos. Em Genealogia da Moral de 1887, Nietzsche contrasta a moralidade do senhor com a moralidade do escravo, mas traça os dois de volta à vontade de poder. A criação de tabelas de valores, impondo às pessoas e julgando o mundo de acordo com eles, é uma expressão notável de vontade de poder. E essa ideia subjacente de Nietzsche é uma tentativa de compreender e avaliar sistemas morais. O tipo magistral, forte, saudável e com confiança impõe seus valores sobre o mundo diretamente. O fraco, pelo contrário, procura impor os seus valores de forma mais astuta, fazendo com que os indivíduos fortes sintam-se culpados pela sua saúde, força, egoísmo e orgulho em si mesmos. Assim, enquanto a vontade de poder em si não é nem boa nem má, Nietzsche prefere muito claramente algumas formas em que ela se expressa a outras. Ele não defende a busca do poder. Em vez disso, ele elogia uma sublimação da vontade de poder em atividades de criatividade. A grosso modo, ele elogia as expressões que ele vê como criativas, bonitas e de afirmação de vida, e critica expressões de vontade de poder que ele vê como feias ou resultantes de fraqueza. Há uma forma particular de vontade de poder a que Nietzsche dedica muita atenção, é o que ele chama de autossuperação. Aqui a vontade de poder é aproveitada e dirigida em direção ao autodomínio e autotransformação, guiada pelo princípio de que o seu verdadeiro eu não encontra-se profundamente dentro de você, mas do alto acima de você. Presumivelmente, o Übermensch, ou o super-homem que Zaratustra fala, seria capaz disso no mais alto grau. A vontade de poder como um princípio biológico. Às vezes Nietzsche parece postular que ele vê a vontade de poder como mais do que apenas um princípio que produz insights sobre as motivações psicológicas profundas dos seres humanos. Por exemplo, Zaratustra diz: "Onde quer que eu ache uma coisa viva, eu encontro lá a vontade de poder." Aqui a vontade de poder é aplicada ao reino biológico, e num sentido bastante simples, pode-se entender um evento simples, como um peixe grande comer um peixe pequeno, como uma forma de vontade de poder. O grande peixe está assimilando parte do seu ambiente para si mesmo. A vontade de poder como um princípio metafísico. Nietzsche contemplou um livro intitulado A Vontade de Poder, mas nunca publicou um livro com esse nome. Após a sua morte, no entanto, sua irmã Elizabeth publicou uma coleção de notas não publicadas antes, organizadas e editadas por ela mesma, intitulada A Vontade de Poder. Algumas seções deixam claro que Nietzsche levou a sério a ideia de que a vontade de poder pode ser posta como um princípio fundamental a ser encontrado operando em todo o cosmos. Na seção 1067, a última seção do livro, e cujo estilo é claramente muito polido, resume a maneira de pensar sobre o mundo como um monstro de energia, sem princípio, sem fim, meu mundo dionisíaco da eterna autocriação, a eterna autodestruição, e conclui: quereis um nome para esse mundo? Uma solução para todos os seus enigmas? Uma luz também para vós, os mais escondidos, os mais fortes, os mais intrépidos, os mais da meia-noite? Esse mundo é a vontade de potência e nada além disso. E também vós próprios sois essa vontade de potência e nada além disso. Como você se sentiria vivendo a sua vida de novo, e 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 de novo? A ideia do eterno retorno é uma das mais famosas e intrigantes na filosofia de Friedrich Nietzsche, que nasceu em 1844 e morreu em 1900. Ela é mencionada pela primeira vez na penúltima seção do livro 4 do A Gaia Ciência, no aforismo 341 intitulado O Peso Mais Pesado. Nietzsche disse que o pensamento veio de repente em um dia, em agosto de 1881, quando ele tinha parado ante uma grande rocha piramidal enquanto em uma caminhada ao lado de um lago na Suíça. Depois de introduzi-la no final de A Gaia Ciência,
ele fez uma concepção fundamental do seu próximo trabalho. Assim falou Zaratustra. Zaratustra, a figura profética que proclama os ensinamentos de Nietzsche, em primeiro lugar está relutante em articular a ideia até para si mesmo. Eventualmente, porém, ele proclama o eterno retorno como uma verdade alegre, aquela que seria bem acolhida por alguém que ama a vida ao máximo. O eterno retorno realmente não figura em qualquer uma das obras publicadas de Nietzsche depois de Assim Falava Zaratustra, mas na coleção de notas publicadas por Nietzsche pela irmã dele, a Elizabeth, em 1901, sob o título de A Vontade de Poder, há uma seção inteira dedicada ao eterno retorno. A partir disso, parece que Nietzsche estava entretido a sério com a possibilidade de que a doutrina fosse literalmente verdade. Ele mesmo considerou se matricular em uma universidade para estudar física, a fim de investigar a doutrina cientificamente. É significativo, no entanto, que ele nunca realmente insiste na sua verdade literal nos seus escritos publicados. Apresenta, em vez disso, como uma espécie de experimento de pensamento para testar sua atitude perante a vida. O argumento de Nietzsche para o eterno retorno é bastante simples. Se a quantidade de matéria ou energia no universo é finita, então há um número finito de formas em que as coisas no universo podem ser arranjadas. Qualquer um desses estados constituirá o equilíbrio, caso em que o universo deixará de mudar, ou a mudança é constante e sem fim. O tempo é infinito, tanto para frente quanto para trás. Portanto, se o universo fosse entrar em estado de equilíbrio, teria efeito, uma vez que, em uma quantidade infinita de tempo, todas as possibilidades já teriam ocorrido. Desde que claramente ainda não atingiu um estado permanentemente estável, ele nunca alcançará. Portanto, o universo é dinâmico, infinitamente passando por uma sucessão de arranjos diferentes. Mas uma vez que há um finito, embora incrivelmente grande número de arranjos, eles devem se repetir a cada tantas vezes, separados por vastas eras de tempo. Além disso, eles já devem ter surgido um número infinito de vezes no passado e irão fazê-lo novamente um número infinito de vezes no futuro. Consequentemente, cada um de nós vai viver essa vida de novo, exatamente como estamos vivendo agora. Variações dos argumentos haviam sido apresentadas por outros antes de Nietzsche, como por exemplo o escritor alemão Heinrich Heine, o alemão cientista e filósofo Johann Gustav Vogt e o político radical francês Auguste Blanc. Na passagem de H é Ciência, é perceptível que Nietzsche não insiste que a doutrina do eterno retorno é literalmente verdade. Em vez disso, ele pede para a gente considerar como uma possibilidade, e em seguida, pergunta-nos como reagiríamos se fosse verdade. Ele assume que a primeira reação seria total desespero. A condição humana é trágica, a vida contém muito sofrimento, o pensamento de que é preciso reviver tudo isso num número infinito de vezes parece terrível. Mas então ele imagina uma reação diferente. Suponha que alguém pudesse acolher a notícia, abraçá-la como algo que se deseja. Isso, diz Nietzsche, seria a expressão máxima de uma atitude de afirmação de vida. Quero essa vida com toda a sua dor e tédio e frustração uma e outra vez. Esse pensamento conecta-se com o tema dominante do livro 4 de H é Ciência, que é a de ser um sim senhor, um afirmador de vida e de amor fati, o amor ao destino. Essa é também a forma como a ideia é apresentada em Assim Falava Zaratustra. Ser capaz de abraçar o eterno retorno é a expressão máxima do seu amor pela vida e seu desejo de permanecer fiel à Terra. Talvez essa seria a resposta do Übermensch, ou super-homem de Nietzsche, que Zaratustra antecipa como o maior tipo de ser humano. O contraste aqui é com as religiões como o cristianismo, que veem esse mundo como inferior a outro, e esta vida como uma mera preparação para uma vida no paraíso. O eterno retorno, portanto, oferece uma noção diferente de imortalidade.